Ô Zé, vamos começar então a discutir essa paralisação aí da vacinação. Eu vou começar por você. O Queiroga diz o seguinte, eu quero uma avaliação sua, Zé. Bolsonaro não mandou nada. O presidente não interfere nisso daí. Ô Zé, dá para acreditar no Queiroga, nessa fala do Queiroga? Porque o ministro paralisou a vacinação logo depois de uma reunião com o Bolsonaro. É a palavra, interferência, né? Mas orientou. Olha, nesta semana eu fiz uma palestra lá de 2 horas lá no quartel-general do Exército, aqui falando exatamente do momento da comunicação e dos diferentes momentos e estilos de comunicação durante a história, né? E nós estamos agora diante de uma multicomunicação onde todas as notícias são feitas e refeitas. Nós estamos acostumados a um governo que tem uma linha central, que define e entrega um PF, um prato feito para o consumidor. A vacina é boa ou a vacina não é boa. Esse tipo de andamento provoca insegurança e alimenta as fake news e dos anti-vacinas pelo mundo. Isso é inegável. Todo esse debate, essa história começou nos pingos nos is, no debate sobre vacinação e sobre essa conta. É verdade, é preciso fazer uma conta. Existem efeitos colaterais na vacina. Todos os medicamentos têm efeitos colaterais. Então, uma AS que você toma pode desencadear ali o princípio de um problemão que você vai enfrentar. Pode ir à internação ou óbito. Um simples comprimido de AS para dor de cabeça, de qualquer tipo de ácido acetilsalicílico. Então, é assim. Então, qual é a proposta? É que você faça as contas. Os riscos que existem inerentes da vacinação, que são muito, muito, muito menores do que o risco de enfrentar uma Covid proporcionada pelo novo coronavírus e morrer ou ter sequelas ou mesmo passar por aquela dificuldade. Mesmo quando não se tem sequelas, quando não se é internado, a doença é terrível. Ela maltrata durante ali longos 14 dias, né? Então é uma conta. E nós levamos o doutor Zeballos aos pingos nos is, como no meio desse debate, né? E ele fez as contas e ele entende e aconselha que os adolescentes que têm um risco muito menor de morte ou internação pela Covid e de que as pessoas que já tiveram a Covid, o caso do presidente Jair Bolsonaro, vacinar nessa conta aí seria um risco até maior dos efeitos colaterais da vacina do que a internação, do que a morte pela Covid. Então, é uma proposta que o doutor Zeballos faz de fazer as contas. Ele indica, o doutor Zeballos indica que adolescentes têm um risco mínimo de internação ou morte pela Covid e que, somando esse risco mínimo com um risco também muito pequeno de efeitos colaterais da vacina, ele entende que não há por que vacinar os adolescentes. Por outro lado também, só a Pfizer é que autoriza, que já fez testes em menores, acima de 12 anos aos 17 anos. Só a Pfizer, né? Isto são dados científicos, isso são teses comprovadas cientificamente até agora, porque essa doença é nova e mesmo teses científicas estão sendo moldadas no calor do tempo. No mesmo programa lá dos Pingos nos Is, o presidente Jair Bolsonaro ligou para o ministro da Saúde e falou, olha, manda um áudio lá para o Pingos nos Is. E aí o ministro mandou explicando a situação, a vacinação dos adolescentes. E aí provocou o debate dentro do próprio governo e acabou nessa decisão que gerou, sim, um certo desconforto e uma intranquilidade, repito, porque as pessoas estão preparadas, estão acostumadas a um PF, a um prato feito do governo. Quer dizer, o Ministério da Saúde, a Anvisa, estudam uma situação e dizem, não, é para fazer isso. E todo o país faz de forma uniforme. E aí o que acontece? Com a decisão do Supremo, estados e municípios ganharam autonomia nisso e o Ministério da Saúde não pode fazer absolutamente nada. Essa decisão do ministro, por exemplo, está sendo simplesmente desconsiderada por boa parte aí do país, dos estados, que continuam vacinando adolescentes.